eu aqui outra vez. Estou muito feliz, de verdade. Lembra que eu falei pra vocês que todo mundo que tá vindo no meu podcast fez parte da minha vida, faz parte da minha vida e faz parte da minha história. Essa menina que eu vou entrevistar hoje, filha da Dona Rita, é mãe de pet. Nós temos muita coisa em comum. Só que é o seguinte, eu não sou muito ligado em futebol não, mas sei que ela é flamenguista, amiga da Sabrina Peral, uma grande amiga em comum. Ela fez a diferença pra mim num produto que eu fazia na Globo, sem corte. Ela é organizada, adora planejamento. Minha grande amiga, Ana Abreu. Coisa mais linda, Ana, bem-vinda. Obrigada. Tá feliz? Eu tô muito, muito feliz. Que bom que você tá aqui comigo, mas muito obrigado por você ter aceitado. Eu sei que todo mundo fica com um pouco de vergonha pra vir bater um papo, mas eu tô trazendo aqui no meu podcast todo mundo que fez parte da minha vida, como eu falei no começo. Tenho assistido. O que você achou do estúdio? Incrível, de primeira linha, sabe? Pra qualquer um que chegar aqui poder gravar, trabalhar, fazer o que quiser, porque não falta nada. Tá impecável. Parabéns. Obrigado, Ana. E você pode reparar que a gente que trabalhou na emissora durante muitos anos, você trabalhou 21 anos. Isso. Eu trabalhei 30. A gente traz essa qualidade aqui pra fora em tudo que a gente faz. Sim. Quando eu te pergunto o que é que você achou do estúdio, e eu faço essa pergunta para todos os meus convidados, esse aqui é o meu mundo. E todo mundo que eu trago para o meu mundo me ajudou a chegar até aqui. E aí eu te pergunto, Ana, como foi essa transição quando você saiu e veio aqui para fora? Quando eu saía, a gente estava no meio de uma pandemia. Então, assim, eu não esperava ser demitida, até porque a gente entrou em lockdown em março. Entramos dia 14 de março. Isso. E eu fui demitida em agosto. Então, a gente ainda ficou um tempinho em casa e me fizeram a minha demissão online. Eu também. Pois é. Eu não esperava. Eu sou daquela época que a gente entra numa empresa para trabalhar e aposentar nela. Mas tivemos a pandemia e quando eu saí, estávamos no meio da pandemia. Então não tinha muito para onde correr. Fiquei desempregada. Vou trabalhar onde? O país estava parado, o planeta praticamente. Cara, era esperar e ver o que ia acontecer para quando começasse a dar uma melhorada, eu começar a buscar alguma coisa para fazer. Então, nos primeiros meses eu tive que respirar fundo e falar, cara, vamos ver o que vai dar, porque não tinha pra onde ir. Vai, trabalhar onde? Tá tudo parado. Estávamos numa pandemia, o povo, todo mundo sendo mandado embora, tudo fechado. Falei, cara, entregar na mão de Deus e vamos ver o que vai dar. O medo faz parte, porque Sim. o mundo estava com medo de uma coisa que a gente não conhecia. Isso. Mas como é que você lidou com todo esse medo, com toda essa pressão? Que se a nossa vida sempre foi na pressão. Como é que foi isso para você? Eu não esperava, né? Mas o que eu tinha que fazer? Eu tinha que esperar passar essa pandemia e começar a correr atrás. E foi o que eu fiz. E falar, cara, vou procurar qualquer coisa para poder fazer para não ficar parado. Até eu chegar onde eu cheguei, onde eu tô trabalhando hoje, eu fiz milhões de coisas diferentes. Eu não só busquei o audiovisual para trabalhar. Falei, cara, eu tenho que procurar um emprego. Vou botar o currículo na praça e ver o que aparece. Mas eu não fiquei focada só no audiovisual, só como produção. Eu fui botando currículo para qualquer coisa que aparecia. Eu falei, só não posso ficar parada. E foi o que eu fiz. Quando começou a melhorar a pandemia, né, e a gente começar a aparecer coisas, foi que começou a aparecer trabalho para fazer. Mas isso depois de 1 ano e pouco. Quando você falou para mim aqui que você pensava em se aposentar na emissora, Sim. você começou a perceber que dentro da emissora outras pessoas estavam sendo demitidas? Isso foi te assustando no primeiro Quando a momento? gente começou a pandemia? Não, em tudo. Ah, Porque esse processo da demissão na emissora, ele já vinha acontecendo. sim, Certo? mas a Globo nunca foi de ficar demitindo o tempo inteiro. Tinha aquelas ondas de demissão, lembra? Ele Mas falou eram... que era o barco que ia passar. É, o barco que ia passar, exatamente. Ah, Mas você via que eram pessoas que já estavam há muito tempo. Que 20 anos, gente. Eu entrei 21 lá. você ficou. 21, entrei lá É. com 19 anos. eu vi um crachá que você colocou de visitante. Você falou assim, hoje eu tô me despedindo. Ah, então foi o dia que eu fui lá na... Como é que era aquele endereço lá no Jardim Botânico? Lá onde era 19 Onde você alguma. assina. Tá. Pode ter sido isso aí. Eu vi que você fez sapateado. Você fez ginástica também? Eu fiz ginástica. Você fez ginástica olímpica? Não, eu fiz ginástica rítmica. Exatamente. Aí depois fez sapateado. Fiz sapateado na Globo, com uma cenógrafa que dava aula pra gente Você lembra o lá. nome dela? Janaína. Mas eu fiz aula de dança, eu fiz ginástica quando era nova, junto com natação, no clube militar. Aí eu me acidentei, quebrei a perna, fiquei um tempo parada. Aí eu fui fazer aula de dança moderna. Depois eu comecei a trabalhar, e aí parei tudo. E aí tinha essa oportunidade de sapateado lá na Globo e eu acabei fazendo. Acho que foi o quê? 1 ano e pouco ou 2 que a gente fez lá. Lembra dos meus lançamentos? Você até participou de educação financeira comigo, Sim, lembra? sim, lembro. Ali eu e o Campos descobrimos uma forma de nos ocupar para o momento que o mundo estava vivendo. Esse momento do luto que você teve,
Quem te apoiou? Quem estava mais próximo de vocês? Minha mãe e o Roberto, muito amigo meu ex-marido, que hoje em dia é muito meu amigo. Eu ia pra praia caminhar, ficar lá no mar, andava, saía. O que eu podia fazer para não ficar em casa pensando nisso, eu fazia. Mas foram as 2 pessoas que ficaram do meu lado. Sabrina também foi uma amiga que se mostrou muito na época que eu fui demitida. E eu pesquisei que você ainda tem contato com muitos amigos da emissora. Tenho, não muitos, alguns, mas tenho. Rafael, O Rafa é a um, Camila, Camila, a a Lu, Sabrina, Sabrina. Mas a Sabrina é a mais próxima. Os outros a gente se vê em momentos mais específicos, né? Aniversário de alguém, não sei o quê. Mas a Sabrina, como ela é minha vizinha praticamente, a gente se vê quase que todo dia. Agora você está numa nova fase profissional. Sim. Graças a Deus. Como é que foi essa experiência? Em vez de trabalhar para os artistas, trabalhando agora para os atletas. Para os atletas. É muito diferente, mas eu tô gostando muito. Mas até chegar lá, eu levei um tempinho, né? Eu, antes de chegar no Comitê Olímpico, quando a gente estava saindo da pandemia, trabalhei com a Mari Alvim, que fez Tem Cortes com a gente. Fiz um projeto muito pequenininho com ela. Mariana, roteirista. Isso. Sim. Ela tem uma produtora, 7 personagens, e aí eu fiz um projeto de 1 mês com ela, muito rápido. Fiz um que era para falar justamente de coisa de saúde. A gente ainda estava na pandemia ainda. Estava saindo, mas ainda estava. Eu tinha que testar todo mundo, a equipe inteira, ver onde tinha teste para fazer. Depois daí eu fiz um projeto da Game XP, que era um concurso de dança para pessoas de comunidade do Brasil inteiro. Isso foi um projeto de 3 meses. Daí eu fui fazer operadora de TP com Otaviano Costa lá no Otalab. Quer dizer, você foi procurando pessoas Eu fui muito próximas de fazendo, você. o pessoal que sabia que eu estava desempregada, tem uma oportunidade aqui, quer fazer? Quero. É uma coisa pequena, não tem problema. Vambora, eu preciso ganhar dinheiro. Fiz o Otto eu fiquei lá 3 meses. O projeto da Game XP também foram 3 meses. Depois do OTA, eu fiquei trabalhando na Alumni Wall, que também é uma empresa que monta painel para eventos. Mas isso era tudo muito rápido, né? Tudo projeto pequeno, tudo Até porque estava pouquinho. num momento difícil, né? A pandemia ainda estava ali exatamente. presente. Depois eu fui parar na Record. Trabalhou na Record também, Fiquei 6 meses lá na Record como produtora de elenco, mas lá a produtora de elenco, o que eu fazia não era escalar elenco. Eu tomava conta realmente do elenco. O que eu precisava fazer? Tudo que a gente já fazia na Globo. Mandar roteiro, capítulo, mas lá, como era sempre por temporada, os atores tinham que sempre estar fazendo workshop. Então, era aula de equitação, aula de instrumento, aula de não sei o quê. Aí era passagem, hospedagem, transporte, tudo relacionado ao elenco, eu que tomava conta. Aí eles chamavam de produtora de elenco. Lá na Record eu fiquei 6 meses. A Elisa, que foi a pessoa que eu trabalhei na Game XP durante esses 3 meses, perguntou se eu estava fazendo já estava de carteira assinada, se estava com alguma coisa fixa. Falei, não, estou aqui na Record, mas aqui é PJ. Por quê? Ela falou assim, eu estou aqui trabalhando no Comitê Olímpico, tem uma vaga na área que eu estou, e eu queria saber se você tem interesse em mandar o seu currículo. Não te prometo nada, mas vai que, né? Eu falei, com certeza, vou mandar. Mandei o currículo, fiz a seleção com o RH, e aí passei e fiz a entrevista com ela. E estou lá hoje há 2 anos e pouquinho, quase vai fazer 3 no meio do ano. E ela deu um show em Paris. Ela deu um show, tive lá com ela. E para mim, que conheço a Ana, um dos momentos mais mágicos da minha vida na emissora, quando eu entrei no Sem Corte, a Ana foi uma pessoa muito importante na minha vida, dentro da equipe do Sem Corte. Porque quando eu descobri que a Ana era organizada, a gente bateu num papo, a gente foi na casa da Thaís Araújo, que a gente ia gravar com ela, que ela tinha que mandar uma mensagem para uma fã de Portugal. Era. E ali a gente veio conversando no carro, acho que a gente nunca conversou tanto, eu e a Ana, e ali a gente se descobriu que a gente podia se ajudar. Eu esperei 7 anos por aquela oportunidade que o Raoni me deu. Foram os 7 anos mais esperados da minha vida, onde eu entrei como diretor. E ali eu e a Ana se identificamos. Todo mundo me ajudou, mas ela foi um ponto importante pela organização que ela tinha. Porque a gente que trabalha com conteúdo, a gente precisa ter tudo organizado. Porque quando você senta na mesa, ao lado, ou então na ilha de edição, ao lado do editor, se você não tiver com tudo ali na mão, 1 segundo pode demorar horas para dar problema. Verdade. E a Ana foi uma pessoa importantíssima para mim. Você também trabalhou muito tempo na dramaturgia. Então, dramaturgia eu fiz pouco tempo. Por quê? Quando eu entrei na Globo, eu entrei como digitadora. Eu fui chamada para fazer um trabalho que era passar a escolinha do professor Raimundo, que estava datilografada em pastas de arquivo,
pro computador. A vaga era para datilografia, da digitação. Precisa de uma pessoa para passar todo esse documento que está em papel pro computador. Então, quando eu fui pra Globo, eu fiquei uns 3 primeiros meses lá só fazendo isso. Digitando. Amarradona. Eis que eles iam fazer o Zorra Total, do Maurício Sherman, e precisava de uma pessoa para decupar os roteiros. Perguntaram se eu tinha interesse na vaga. Eu falei, óbvio. Oxe, tô aqui já. Então, o Zorra Total foram 15 anos de Zorra Total. Ao lado do Sherman. Ao lado do Sherman. Eu fiz do primeiro ao último. Nos primeiros anos do Zorra, cada quadro, cada esquete era feito por um diretor diferente. Então, muita gente passou por lá, muito ator passou por lá. Então, só o Zorra foram 15 anos. Pô, fiquei na Globo 21, então aí... O tempo foi depois aí que eu fui indo para os outros programas. Aí eu fiz Mais Você, Mestre do Sabor. Tudo na variedade, então. Muito mais variedade do que a dramaturgia, muito mais. A dramaturgia eu também só conheci bastante como coreógrafo. A emissora nunca me convidou para dirigir dramaturgia porque eu sei que existia, não vou dizer panela, que eu não gosto dessa palavra. Mas existia uma coisa que já existia as pessoas certas. Eu lembro que antigamente também, lá era assim, se você não fizesse novela, você não era muito bem visto, né? Porque o carro-chefe da Globo era a novela. Então, se você fazia novela, você tava ali, ó. Era bambambam do negócio. Se você era ali de variedade, é variedade. Variedade. Dramaturgia era dramaturgia. Eu, por muitas vezes, quando estava fazendo Zorra Total, eu pedi para fazer novela. Só que o Sherman não deixava eu sair. Ele falava assim, mas você vai fazer o que lá, de diferente daqui? Falei nada, mas é porque, né, você tem que passar por todos os lugares da empresa, tanto fazer variedade, fazer reality, fazer ao vivo, e o dramaturgia era uma coisa que eu não tinha feito aí dele. Não, senhora, vai ficar aqui. Para fazer a mesma coisa que você faz lá, faz aqui. Ele não deixou eu sair de jeito nenhum. Mas você via isso como preconceito? Não era preconceito, não. Acho que era o que você acabou de falar. Acho que realmente rolava uma panela. Quem fazia novela só fazia novela. Era muito difícil você entrar ali. Quando eu fiz a novela das 7 com a Denise Sarraceni, minha vida mudou. Como eu tinha 2 contratos de diretor e coreógrafo, os diretores começaram a me convidar para fazer direção coreográfica nas novelas. É isso. A gente sabia que o programa, em algum momento, ele poderia acabar. E aí você ficando 15 anos no mesmo programa, quando o programa acabasse, ninguém ia saber quem era Ana Paula. Tinha muito isso. E aí a gente que sabia disso tentava não, né? Foi o que eu tentei. Várias vezes ele não deixou o Sherman. Então, eu fui parar na dramaturgia quando realmente não teve jeito e acabaram me botando lá. Mas antes de eu chegar no Malhação, eu fiz ainda muito variedade. Um pouquinho de Mais Você, de casa. Eu cheguei a fazer de casa também um tempo, cobrir férias. Que é isso. Quando o Zorra Total acabou, eles começam a te jogar onde tá precisando. Fulano entrou de licença. Bota ela lá. Tá de férias, bota ela lá. Não sei o quê, bota ela lá. Até você se fixar em algum lugar novamente. Que a gente trabalhava na mesma emissora, mas a gente tinha os mesmos problemas. Você trabalhava na mesma emissora, mas cada programa parecia uma empresa. Diferente, né? Parecia uma empresa. Era a empresa da novela tal, a empresa da novela tal, porque... E é aquilo que você fala. Às vezes você trabalha na mesma empresa e você não conhece um monte de gente. Por isso que a gente tinha que fazer outras coisas. Quando o Zorra Total acabou, que eu sentei lá na gestão e falei, gente, e agora? Ela falou assim, cara, você ficou muito tempo no Zorra, né? Falei, sim, eu tentei sair por várias vezes, mas meu diretor-geral não deixava de jeito nenhum. Ela falou assim, vou ter que botar você para rodar, para as pessoas saberem quem é você. Posso te interromper? Eu falei, tá. Rapidinho. Rodar. Eu escutava essa frase aqui, ó. Fly, você não pode só trabalhar com a Xuxa. Você tem que trabalhar com todo mundo. Eu trabalhei com todo mundo. Todo mundo conhecia meu trabalho. Eu estagiei com todo mundo. Todo mundo conhecia meu trabalho. Mas quando eu fui promovido a diretor... E aí, exatamente. Aí mas continua o raciocínio. Eu fui rodar. Entendeu? Toda hora. Foi o que ela fez. Alguém tirava férias, ela me botava lá para cobrir. Aí você mostrava o seu trabalho. É isso aí. Até alguém falar, não, vamos trazer a Ana Paula aqui para fazer Malhação. Aí eu fui, quando eu entrei na dramaturgia, foi quando eu fiz o Malhação, Viva a Diferença. E aí logo em seguida eu fiz o Tempo Não Para. E aí depois eu estava fazendo um programa com a Dinê. Trabalhei com o Marcelo também. Foi quando a gente entrou na pandemia. Já estava em variedade de novo, tá vendo? Então... Mas era isso, a gente tinha que rodar, porque senão as pessoas não conheciam o nosso trabalho, apesar de a gente trabalhar numa empresa só, mas parecia que eram várias dentro de uma só. Porque as pessoas não te conheciam, porque você ficava muito tempo fazendo alguma coisa. É muito louco. É muito louco. E detalhe que tinha uma coisa comigo também. Sem cortes era variedade também. Então, mas a gente já vai chegar aí. Mas sem cortes é diferenciado. A gente vai contar sobre isso. Mas vou falar uma coisa para vocês que me acompanham aqui. Eu sou muito grato à emissora. Por 30 anos, de tudo que eu sei hoje, tudo que eu aprendi, sou muito grato e eu falo isso para todo mundo. Eu não falo mal. Saí, agradeci, a Ana também na postagem. A gente tem o hábito de agradecer, Sim. A gente não tem o hábito de reclamar. Mas a gente vive essas coisas. Então, quando eu fui promovido a diretor, e o DA falava assim, olha, o Fly está liberado para trabalhar como diretor. Não, o Fly é coreógrafo.
Fly não é diretor. Aí quando alguém precisava de um coreógrafo, não, Fly não é coreógrafo, Fly agora é diretor. Eu ficava numa sinuca de bico, mas tudo bem. Eu entendia, não é reclamação não, é o processo. E as coisas foram mudando aos poucos, aí você vai mostrando o seu trabalho, aí você vai mostrando sua organização, e aí as pessoas vão te conhecendo, mas eu já falei aqui, eu falei para o Mário, vou entrevistar o Jorge Espírito Santo, ele vai vir aqui, e uma das coisas que a gente carregava é sempre tentando provar para as pessoas que a gente estava pronto para qualquer desafio. Exatamente. Porque a gente trabalhava na melhor empresa. E se você trabalhava com o Sherman, ou com o Fabrício Mamberti, ou com o Fernando, você trabalhava com os melhores. Exatamente. Era isso que eu não entendia. Se eu estou trabalhando com os melhores, eu tenho que provar o tempo todo. todo. E chegava a ser cansativo. Sim. Qual foi o produto que você se encontrou e falou, cara, é isso aqui que eu gosto de fazer? Então, eu gostei de fazer variedade. Eu fui para dramaturgia, fiz, mas não foi uma coisa... Porque dramaturgia era o seguinte, você ralava pra caraca nos 3 primeiros meses, que era onde tinha muita viagem. Depois você ficava os outros 5 meses fazendo básico, trivial, que era receber o elenco, botar para ficar pronto e botar no estúdio ou numa cidade cenográfica. Que era aquele ritualzinho ali. todo santo dia. E depois os últimos meses, que era final de novela, aí você também grava, que não te desespero. Eu falava, cara, quando eu falei, gente, não, variedade é muito mais legal. Pode ser a mesma coisa? Pode, mas variedade, por exemplo, mais você, eu fiz aquele da cozinha lá do concurso de chefes, dos chefinhos, eu ia fazer factual na rua, eu ia pro Mercadão de Madureira quase todo dia, mas cada dia era uma entrevista, um assunto diferente. Então, você estava em movimento ali o tempo inteiro. E na dramaturgia, não, você fazia aquele quadradinho ali, ó. Você só dava uma agitada ou no início, que estava começando, que tem que ser aquelas cenas lindas, né, para mostrar o produto, e depois no final, que a novela está acabando, para fazer as últimas cenas. Eu me identifiquei muito com variedade, eu gostei muito. Tanto que quando eu saí da dramaturgia, eu voltei para lá. Por exemplo, no Sem Corte, quando eu atuei como diretor, eu tinha acabado de fazer uma novela com a Thaís. E quando eu estava coreografando a Thaís Araújo, e de repente eu estou com ela, dirigindo ela. Um projeto muito bacana que foi o Sem Corte. Quando você falou que entrou digitando. Sim. Quem te levou para a produção? O Akibar. O Akibar. Que foi o primeiro gerente de produção do Zorra Total. Então, quando eu estava fazendo o serviço de digitação, ele já estava lá na sala, já meio que dando o início ao Zorra Total. Ele fazendo aquele levantamento de início de projeto, né? Cenário, o que ia ter, elenco. E nisso eu estava lá digitando. E eles iam precisar de digitador e a casa, na época, não tinha um disponível para botar lá. Foi quando ele perguntou se eu tinha interesse de ficar e fazer. Eu falei, claro, vou ficar, fico. Fiquei depois que eu fui promovida a assistente de produção. Mas depois de muito tempo. Acho que depois de uns 6 anos que eu fui promovida. Porque a gente que era digitadora, a gente era meio que base também. Então, você ficava só na sala. E eu queria fazer o campo. Eu tinha interesse e curiosidade de fazer o campo. Mas você pediu ou te ofereceram? Não, eu pedi para ser assistente. Aí eu fiz um cursinho que a Globo tinha lá de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Eu também fiz. Não lembro o nome. Eu fiz. Que era quando autodesenvolvimento. Quando você queria mudar de profissão. De função, de função sem sair da empresa, Sim. né? E aí eu fiz para assistente. Eu lembro que eu fiz as externas no chocolate com pimenta. E aí, depois de um tempo, apareceu. Porque era assim, você fazia o autodesenvolvimento, mas você não tinha certeza de que você ia sair da função para onde você queria, né? Você tinha que esperar ter a vaga, alguém te indicar, precisar. E aí eu esperei, depois de um tempinho eu consegui virar assistente. Eu fiz todos os autodesenvolvimentos que você possa imaginar na emissora, para assistente de direção, para editor, para tudo, porque eu fiz a maioria dos cursos que a empresa oferecia, eu estava me jogando, então o autodesenvolvimento era muito legal, mas não tinha promoção. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que a empresa tentou me promover a assistente de direção e eu não deixei a empresa me promover a assistente de direção? Por quê? Eu sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu ia pagar um preço muito alto na emissora por não ser assistente de direção. De pular uma casa. Exatamente. Mas o aprendizado que eu tive foi muito maneiro, mas é porque eu era um cara que observava demais. Então, se eu virasse assistente de direção, naquele momento, eu ia travar. Ou você ainda ia ficar lá um bom tempo como assistente de direção, né? Até porque a assistente de direção tem um monte, né? E é todo mundo atrás do mesmo objetivo, que é virar diretor. Então, a partir do momento que você se você não pulasse essa casinha de assistente de direção,
Você ia ficar um bom tempo ali e a briga ia ser muito maior. Mas a briga foi Também, muito né? maior, sabia? Foi mais. Eu paguei um preço muito alto, lembrando, não é reclamação, é troca de experiência. Sim, Você viu o preço que eu paguei por um lado, que depois mudou bastante. O Raoni, quando ele me traz para o Sem Corte, ele me deu uma novela das 9 para mim. Você lembra que eu falava para você? sim, A energia que eu colocava no Sem Corte era uma energia de uma novela das 9. Você lembra desse meu processo? lembro. Como eu lembro. cuidava de ponta a ponta. Esse processo de transição de profissão, os 3 primeiros anos foram difíceis. Eu esperei 7 anos, como eu falei para você, para ter aquele cargo. Mas como é que ele me deu aquele cargo? Porque ele me viu trabalhando. Sim. Foi ali que ele me trouxe. Dentro da emissora, teve algum processo também que assustou um pouco? Para virar coordenador de produção, era uma luta, né? Falei, pô, vou fazer a novela. Eu fui para fazer o Malhação Viva a Diferença na intenção de conseguir virar coordenadora. Porque a oferta que foi feita, não, você vai fazer, não sei o quê, e vamos ver se eu consigo botar você como coordenadora, não sei o quê. Então, eu me joguei no Malhação. Trabalhei pra caraca. E eu falei, cara, agora vai. Quando acabou o Malhação, foi 2 chapinhas no ombro aqui, ó. Você fez um puta trabalho, parabéns. E é isso. Então tá bom. Beijo, tchau. 21 anos de empresa. Cansei de ensinar várias pessoas que entraram lá sem saber onde era o arquivo de mídia. Vai lá pegar uma fita. Fita? Nunca tive problema em ensinar nada, porque eu acho que a gente tem mais é que passar conhecimento. Não sou daquela que, não, se eu ensinar ele aqui, ele vai tomar minha vaga. Não. Passei, sempre ensinei todas as pessoas que chegavam lá no Zorra, que eram novas, que era oficineiro, estagiário. Ensinei todo mundo. As pessoas chegavam, faziam, saíam e eram promovidos. Eu falei, gente, e aí? Vou ser promovida quando? E depois que eu vi que eu já tinha feito 375 milhões de programas, já tinha feito dramaturgia, que eu já tinha corrido, nadado, e tinha morrido na praia, eu falei, cara, o que eu preciso fazer agora? Sentar lá na mesa e chorar e pedir, pelo amor de Deus, vocês vão ter que me promover? Não. Ou é pelo mérito, pelo meu trabalho, ou então eu vou ficar aqui. Falei, então tá bom. Aí o que eu fiz? Não deixei de fazer o meu trabalho. Meu trabalho sempre foi feito com muita excelência. Sempre entreguei tudo, nunca atrasei estúdio, sempre fechei plano que precisava. Ah, não, a gente não pode deixar pendurar a cena. Bora, a gente não vai pendurar a cena, a gente vai correr aqui. Corria, fechava tudo. Falei, mas cara, eu vou fazer o meu agora. E é isso, porque não adianta. Ah, abriu vaga de coordenador. Falei, cara, que agora, né? Aí vinha um cara lá não sei da onde, pá, caía lá na vaga. Eu falei, mas uma coisa que eu nunca consegui entender é porque que a empresa não pegava as pessoas que já estavam lá com todo o conhecimento e bagagem, promovia em vez de pegar e botar uma pessoa de fora. Aí eu falei, gente, quer saber? Não tem critério, não tem nada, é isso mesmo, é o tal do QI, e vambora. E eu falei, não vou mais me aborrecer com isso não. E aí, falei, vou entregar na mão de Deus. Frustrava, né, Ana? Porque chega uma hora que você fala, cara, e aí? Vai ser quando? Porque você se joga, você trabalha, mostra serviço e Ó, eu vou te falar uma só coisa. recebe um pô, valeu, hein? Foi ótimo. Eu vou te falar uma coisa. Isso, né, às vezes, nem isso. Às vezes as pessoas só te enxergavam quando você esquecia de marcar o ator, em vez de 10 da manhã, marcar 11. Porra! Você não viu como tá? Falei, gente, né? Tá aqui, o cara já chegou. Vou fazer de tudo pra ele não atrasar a sua gravação, fica tranquilo. Então, o pessoal só te enxergava quando você fazia alguma coisa errada. Quando você fazia alguma coisa boa, é tipo, você fez mais que sua obrigação, tá? Mas aí também ninguém olha pro lado e fala assim, caraca, não, olha aqui, a Ana Paula tá aqui mó tempão, gente. Eu fazia o Zorra Total, eu era digitadora. Quando gravava, eu ia pro set. E fazia o quê? Coordenação. Porque eu ficava lá na boca de cena. Bora, gente! A câmera tá pronta? Tá. O cara tá lá sentado na suíte para começar a rodar? Tá. Então, vamos embora gravar. Então, no Zorra Total, eu fiz digitação, fiz assistente de produção e fiz coordenação de produção. Você foi promovido? Você ganhou um aumento? Então, tá bom. É isso que eu precisava saber. Mas você sabe que isso acontecia com todo mundo, né? Sim, mas aí é que tá. Porque é isso que você falou, que chega uma hora... Queria ser promovida pelo trabalho que eu estava fazendo. Se eu não estava sendo promovida pelo trabalho que eu estava fazendo, que a empresa não estava vendo, sei lá, era cega, não sei o que acontecia ali, é isso, você vai perdendo tesão, aí você começa a fazer o básico. Eu vou te O falar. arroz com feijão, vai ser o arroz com feijão. Vai ser o melhor arroz com feijão que você vai ver na vida, mas vai ser só arroz com feijão. Ah, não, mas tem que ver uma locação lá. Eu falei, cadê o coordenador? O coordenador que faz visita de locação, não é assistente. Você foi uma peça fundamental para mim no Sem Corte. Eu sempre vou te agradecer, você sabe o carinho que eu tenho por você. Claro que eu tinha pessoas que me ajudavam, mas você, eu tenho tudo guardado o que você me mandava, de planilhas, com todos os cartões, locações, local. Era uma decupagem que eu sou apaixonado por Excel.
Eu olhava a sua planilha, eu sabia onde estava tudo. Você não tem noção do quanto você foi importante na minha vida profissional e eu sou muito grato a você. Aproveito para te agradecer de verdade, porque para mim você era muito importante. Independente dos outros cargos, você foi fundamental para o meu trabalho. Tanto que eu procurei aqueles vídeos que eu fazia dos storyboards, lembra? Caraca. Eu gravava com... Tu tem alguma coisa guardada lá? Acho Eu que tô não. procurando, não tô achando lugar nenhum. A gente era muito organizado. Mas antes de eu entrar nesse tema, você lembra a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei na produção do Sem Corte? Você lembra qual foi a primeira coisa que eu falei depois que eu comecei a conversar? Cara, não lembro, não. Ok. Segunda pergunta. Tem alguma coisa nesse estúdio que lembra o Sem Corte? Você. Não. Dá uma olhada. Tem alguma coisa aqui no estúdio que lembra o Sem Corte? Tem o tapete. Aê! Para Tapete você lembra ver o Sem Corte. quanto foi importante esse projeto para mim, Sem Corte. O Sem Cortes era um programa muito pequenininho, né? E aí, papai, vou falar uma coisa pra vocês da equipe Sem Corte. Vocês vão lá pra Santa Cruz, beleza, amarradaço, equipe nota 1000. É onde? Lama Preta. Mas aqui não tem nada de lama preta. Aqui tem um calor. Insuportável. Fala, Cacá. Insuportável. Lu, fala pra mim. Mas nós estamos como? Diferente. Porque nós somos da equipe Sem Corte. Como era um projeto que era para Portugal, não era tipo, uma equipe gigante. Eu fazia trabalho de base e ia para o campo com você para gravar. Fazia a base na Globo, eu fazia digitação, ajudava a base, mas nem tanto. Então, quem fazia parte de coordenação era você, do Sem Corte. É, porque nosso Sem Cortes era muito pequenininho. E a Era Malu era só elenco. isso. Ok. Então, antes de você falar, sabe qual foi a primeira coisa que eu falei quando eu entrei no Sem Corte? Tia. Amigos, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Conheci todo mundo, cheguei numa energia aqui em cima, o Rafael me recebeu, todo mundo me recebeu. Sabe, era uma experiência nova para todo mundo me ter como diretor do projeto. Mas a primeira coisa que eu falei foi o seguinte, lembro como fosse hoje. Amigos do Sem Corte, eu trabalho muito cedo. É mesmo. Mas eu digo para vocês, façam o horário de vocês. Não há problema nenhum. Ninguém precisa chegar cedo porque eu chego cedo. Faça o horário de vocês. Foi a primeira coisa que eu falei. Aí eu vou mostrar uma coisa aqui para você. Você lembra dessa foto aqui? Cara, faz tempo, hein? Lembro. Tô ali. Tá por aí, tá ali Tô você ali, ali, ó, ó. perto ali da caixinha. Nesse Nesse último dia aqui, que a gente vai voltar ainda no Sem Corte mais um pouquinho. Nesse último dia aqui, primeira coisa que eu falei. Gente, não precisa. Qual foi a única reclamação que teve nesse dia da reunião com o Raoni? Caraca. Você não lembra, né? Não lembro mesmo. A Malu falou para mim assim, o único problema do Fly é que ele trabalha muito cedo, mas o resto... Maravilhoso. Falei, gente, mas lembra que eu falei para vocês? Mas aqui, essa equipe, né? É uma equipe pequena, mas é uma equipe que eu tenho que agradecer a todo mundo que está aqui. Nessa foto, todo mundo me respeitou como diretor. E num dia que eu fui lá no prédio da emissora, que eu fui apresentar o Sem Corte para a equipe que administrava o Globo Internacional, eu me emocionei. Não sei se você ficou sabendo disso. Eu me emocionei porque... eu esperei muito por esse momento. Alguém postou, não sei se foi você ou se foi a Lu. Acho que foi a Lu que postou. Mas o Sem Corte foi um programa bem legal, porque eu tive que fazer um monte de coisa que eu não fazia. Também o que me salvou foi a equipe Trovão. A equipe Trovão, Os meninos eram foda, né? o Washington me ajudou bastante, porque corta para. O Sem Corte era um produto que a gente sempre trabalhava no intervalo de alguma coisa. Então, o Ricardo Pereira, ele tinha que sair de uma gravação para gravar com a gente. Sim. Eu tinha que gravar num horário que o Projac estivesse em silêncio. A equipe tinha que chegar às 8 da manhã para fazer às 8 horas e o Trovão podia trabalhar às 11. Então, o que eu fazia? Eu chegava às 6 horas da manhã com a equipe Trovão, a gente montava todos os sets que a gente tinha que montar, quando vocês chegavam já estava tudo pronto. E a gente conseguia, dentro desse planejamento, entregar. A gente nunca deixou de gravar nada. Nada. Mas uma coisa que era um diferencial lá no Sem Cortes, que as pessoas não tinham costume de ver, era o diretor ser tão envolvido como você era envolvido lá. Porque normalmente o diretor, ele chega para gravar, acabou. Ele chega, o set já tá pronto, o ator já tá lá, tá tudo montado, câmera, tudo mais que ele vai fazer. Não quero aqui, quero ali, eu quero aqui, acabou. Você não, você participava de tudo desde o início. E você chegava junto com a gente para montar tudo, carregava a cooler se preciso, dirigia o carrinho elétrico. E as pessoas não tinham esse hábito de ter um diretor tão envolvido nas gravações como você era envolvido lá no Sem Corte. Porque você estava tendo uma boa oportunidade de mostrar o seu trabalho ali, como você mesmo falou. Então, você abraçou o Sem Cortes, né? Falei assim, cara,
é o trabalho que eu vou fazer como diretor, e você abraçou. E você abraçou muito, e as pessoas não tinham esse hábito de ter um diretor fazendo todo o processo. A gente só tinha um hábito de ver o diretor lá no set na hora de gravar. Você não, você participava com a gente de tudo, das reuniões, se estava faltando alguma coisa, e no dia de gravação você chegava cedo, separava tudo, ia junto com a gente, pegava o carrinho, ia lá ver os lugares para gravar, montava tudo com o pessoal do Trovão. E aí, quando o Ricardo chegava, você lá recebia o Ricardo e depois a gente começava a gravar. Então, o que você fez lá no Sem Corte era diferenciado por causa disso, porque você sempre se envolveu desde o início. Paguei um preço muito alto por isso, por ser assim. Acredito, porque é o que você falou, você teve que mostrar para as pessoas o seu potencial, entendeu? Porque todo mundo sempre só te viu como um coreógrafo. Falei, gente, o Fly não é mais coreógrafo, tá? Só queria dizer isso para vocês. Quando você vem diferente, por mais que seja legal, assusta. Exato, assusta, as pessoas não estão acostumadas. As pessoas se assustaram muito da forma que eu trabalhava. Sim. Quando você assusta, você põe medo. É, porque as pessoas não sabem o que vai esperar de você, não sabem o que esperar de você, né? Ser diretor no Sem Corte era só um cargo. Eu estava diretor. Mas eu me envolvia em todos os lados. Por quê? Porque eu sabia fazer todos os lados. Porque, como a Ana falou, eu me preparei para aquele momento. E isso, por ser novo, assusta. Eu escutava assim, Fly, você é diretor, você não pode carregar o cooler. Fly, você não pode ajudar o Washington a montar o set. Quem disse que eu não posso? Onde é que está escrito que eu não posso? E quando eu falo da Ana no Sem Corte, a Ana foi uma peça tão importante para mim porque ela entendeu a forma que eu trabalhava. Ana é demitida no momento da pandemia, Ana vem para fora, não tem mercado para gente, a gente não sabe o que fazer, começa a trabalhar em todos os lugares. Por quê? Porque a gente foi treinado para trabalhar com todos os lugares, não tem emprego, o que fazer? Aí, Deus é incrível e fala assim, ei, Ana, quer fazer mandar um currículozinho aqui? Ela, quero. E hoje, Ana está fazendo um trabalho maravilhoso no Comitê Olímpico Brasileiro. E eu tive a possibilidade de encontrar com a Ana. Ai, gente. Aonde? Coisa chique. Em Paris. Em Paris. Caraca, Que mudança maravilhosa. Kobe foi não, né? Tá sendo. Espero que fique um bom tempo. Em que ano você entrou mesmo? Eu tenho 2 anos que eu tô lá. O Kobe, o que eu faço lá são todos os eventos do Comitê Olímpico que acontecem lá, a gente que produz. São Todos os eventos. Isso, eu vi que sou da você área foi de para o eventos. Chile. Fui para Santiago. É. Então, todos os eventos que acontecem lá, a gente que promove. A área de eventos do comitê não é tão diferente do que a gente já fazia na televisão. Eu vi. O que a gente faz? Vê uma locação para poder fazer o evento, chama todo mundo para o evento, a gente faz locação de mobiliário, se for preciso, a gente contrata mão de obra, a gente solicita passagem e hospedagem para os atletas ou para os presidentes de confederações. Então, assim, não saiu muito do que eu já entendia de produção. Eu fiquei no mesmo lugar, praticamente, só que é aquilo que você falou. Agora, em vez de eu estar cuidando de elenco, atores, eu estou cuidando de atletas. Vou falar uma coisa incrível aqui para você, Ana. Foi um dos melhores trabalhos que eu fiz, junto com a Karina e toda a equipe da Cajus. Trabalhar com atleta foi incrível. Trabalhar com a equipe do Kobe, horário funciona. Cara, é maravilhoso. Não tem atraso em nada, até porque existe disciplina o tempo todo. Junto com a Karina, junto com o Magu, com a Ana, com o Bento, com o Márcio, com a Bruna, nós fizemos um trabalho tão maneiro e tudo funcionava. E eu fui tão bem recebido pela equipe do Kobe. 78? Acredita! Tive pessoas do Kobe que foram meus alunos. Fui encontrando pessoas que foram... Foi maravilhoso, foi um trabalho incrível. E ter encontrado a Ana nesse projeto foi maravilhoso. Paris, para ela, foi incrível e para mim também. Porque a Ana me recebia tão bem lá na Casa Brasil. Dá pra ir no Louvre, né? Dá pra ir no Louvre. Mas foi muito maneiro e assim, como foi essa experiência para você, embarcando nesse sonho, você em Paris? Eu fiquei 21 anos trabalhando com audiovisual e se eu viajei 2 vezes, foi muito. Quando eu entrei pro Kobe, eu já devo ter feito sei lá quantas viagens, porque a gente faz evento em todos os lugares. São Paulo fui muitas vezes, fui para Brasília e tive a oportunidade de fazer essas 2 viagens internacionais, que foi o PAN, que foi em Santiago,
que a gente também fez uma Casa Brasil lá, que foi a primeira, que foi muito legal. A gente pegou sol, chuvas de granizo. Quer dizer, você foi para Santiago Eu primeiro. fui para Santiago primeiro com Pan e depois veio Paris. Paris a gente só soube que ia um pouco mais perto, né? Porque como a equipe era grande, E eu não falei para ela que eu ia para Paris, lembra disso? a gente teria a Casa Brasil em Paris e também teria em São Paulo. Então eu não criei muita expectativa na época. Eu falei assim, ó, a gente vai ter as Olimpíadas, mas vai ter um pedaço da equipe que vai para Paris e um outro pedaço da equipe que vai para São Paulo para Tudo tomar no conta do segredo. parque. Falei, então tá bom, né? Eu falei, gente, se eu for para Paris, ótimo. Se eu não for também, tá tranquilo. Entendeu? O negócio é trabalhar, independente de onde for. E aí, um pouco antes, acho que um mês antes, o nosso diretor, Gustavo Verbeta, passou pra gente Verbeta. quem ia para Paris e quem ia ficar em São Paulo. E aí fui, gente. Eu vi que você foi para Disney. Fomos no último dia que a gente teve Eu vi de que folga, a você gente foi pra visitou Disney. todos os pontos. Não é incrível? Cara, é muito incrível. Eu agradeço a Karina todo dia, você acredita? Você ter a oportunidade de conhecer lugares trabalhando é muito legal. Sim, a gente trabalhou muito em Paris, muito, muito, muito. Da hora que a gente chegou até o último dia dos jogos. E lá tinha uma parada. Amanhecia muito cedo e Sim, escurecia muito tarde. exatamente. Então, às vezes era 10h30 da noite, parecia que era 5h30 da tarde. Exato. Saudade. Que ainda você pensa muito em mim. De verdade, de ter saudade. Ainda você. Olha, vai embora. Agora é semana, 10 horas da noite. Ah, que delícia. Tá bom pro outro lado. E da tarde dia. Mas tem que ver que você O dia lá era Mas comprido, foi né? demais, né, cara? Mas foi muito Foi legal. demais, É uma Ana. experiência. É você estar em Maravilha. outro país. A Casa Brasil tinha gente de tudo que era lugar Era quase 5.000 pessoas por dia. por dia. Então você falava com brasileiro, você falava com francês, você falava com argentino, você falava com tudo, tudo, tudo. E aquela casa era lotada todo santo dia. E a gente também teve a oportunidade de conhecer lá a vila. A vila a gente não entrou. A Eu vi Vila as dos fotos que você Atletas. postou. Que também é muito legal. Porque você não tem, por mais que a gente trabalhe nisso, você não tem a dimensão de como é feito aquilo tudo. Depois que você vê, como vocês estão fazendo agora, o documentário, que eu já assisti o primeiro episódio e o segundo. O nome do primeiro, Ninguém Está Sozinho. E não estava mesmo. Eu me apaixonei por toda a equipe do COB. Eu lembro de todo mundo. Eu lembro da Karina, da recepção, ao segurança, seu Pereira e o Claudinho, ali do CT, onde os atletas trabalham. Sabe? Eu lembro o nome de todo mundo, porque a gente foi muito bem recebido. Cara, o povo lá trabalha com muita paixão pelo que está Energia, fazendo. com sangue nos olhos. Exatamente. Você está no lugar certo, Ana, para trabalhar. É a sua cara, o COB. Mas a gente não vê tudo isso. Por exemplo, como eu sou da área de eventos, eu fui para lá e cuidei da Casa Brasil, que é a que você viu lá. Então a gente não viu a operação dos jogos, né? A gente vê a operação dos jogos muito rápido quando, como eles chamam de missão, todo mundo que vai Missão viajar, Paris. exatamente. Todo mundo que vai viajar, a gente faz uma reunião para eles mostrarem para a gente como é que tudo aconteceu para a gente estar lá. Mas é uma coisa muito rapidinha. Aí você fala assim, caramba, nossa, meu Deus, isso aqui. Mas o documentário, quando eu assistia, cara, eu fiquei emocionada, porque é uma trabalheira. É, e foi bonito contar. E a E Karina ficou confiou muito em mim, bonito. tá? Ficou muito A bonito. Karina confiou muito no meu trabalho. Detalhes que vocês estão mostrando no documentário de cada um. Eu tô louca para ver o outro episódio que eu não Ó, vi. O segundo é Bastidores da Logística dos Jogos. A gente acompanhou toda a coisa de montagem, desmontagem. É um processo lindo, tá no YouTube, no canal Time Brasil, assistam. Assistam, E o que é muito final lindo. é Quando a Transformação se torna história. Cara, eu quero ver muito. Esse também tá lindo. Foi muito bacana participar desse projeto. Tem vida. As pessoas não têm noção o que é o tamanho do time Brasil. Porque as pessoas acham que é só na Olimpíada que acontece. Não! Não, Eu ainda a tive gente já tá fazendo tudo para Não Los sei se eu Angeles. vou falar certo, mas eu tive acho que em Bruxelas. Fui lá onde tinha os cavalos. Que chique. Foi maravilhoso. Tô deslumbrado até hoje. Já tô sentindo falta. Porque eu gosto de Cara. bicho, né, cara? Eu adoro bicho. Nós temos coisas em comuns. Temos coisas em comum. É, mas continua seu raciocínio.
de Paris. Eu não lembro de você na Casa Paris recebendo os medalhistas. Você estava lá em algum dia? Casa Paris? Na Fui, Casa Brasil, em sim. Paris? Você esteve lá em algum dia de chegada de medalhista? Sim, eu tava no dia que a Rebeca chegou. Cara, Eu só não fui no dia que foi. Eu não fui no lançamento, que foi o primeiro dia, que só podia entrar a Ana, a Cacá e o Magu. Eu e a Bruninha ficamos lá fora e tá tudo bem, fazia parte do processo. quando você passa por todo esse processo e recebe o medalhista lá com a medalha no peito, você fala: caraca, cara, eu participei nem que se fosse um tantinho assim pra ela estar com essa Emocionante. medalha no peito. Paris vai virar baile! Acredita? Cara, você Ai, vê virou assim, baile cara, mesmo. virou baile mesmo. E você vê aqueles medalhistas chegando ali com a medalha. E eu, cara, sabe que eu botei a equipe pra dançar lá, né? Não só no Léo, não. Mas lá em Paris, você botou. com a Caterine. Cara, a Caterine não me via, vamos dançar. Aí eu botei todo mundo pra Cara, tem dançar. uma figura, Vou né? botar esse vídeo aqui, a galera dançando comigo, lá onde entregava os uniformes? É. Paris vai virar baile. Paris vai virar baile. Que delícia! Rabisca, 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 catê, 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 rabisca, catê. Pedi pra parar? Erros, acertos, cansaço, Sim. muita alegria e emoção e muita risada. Paris também foi isso pra você? Foi. Porque é isso, cara. A gente trabalha muito. Trabalho começa quando você pisa lá. E não para, é direto. A gente ficou do primeiro dia ao último trabalhando todo dia. A casa funcionava todo dia. Não tipo, vamos tirar uma folga. Ou não, hoje a casa não abre. Não tinha isso. Trabalhamos todos os dias. Então, é cansativo você acordar cedo, de um fuso diferente do nosso, né? Então, até a gente entrar no ritmo, é aquilo, o negócio não escurecia. Às 7 horas da noite estava um sol lá em cima, a pino. Então, você trabalha muito, muito, muito para aquilo ali dar super certo, para todo mundo chegar, não ter problema, entrar todo mundo, não faltar ninguém. Cara, eu estava responsável pela área VIP da Casa Brasil. Então, era para tudo correr bem, não ter problema nenhum. Então, assim, você fica o tempo inteiro ali alerta, né? Para não acontecer nada. E a gente está sempre pensando, né? Lá na frente para não ter problema nenhum. Então, é cansativo. Mas é isso, depois que você vai vendo que tá tudo acontecendo, tá tudo dando certo, cara, é isso, é aproveitar o momento. Aí você ri, se diverte, curte um pouco. Já aproveito para agradecer a toda a equipe do COB, do presidente ao Claudinho. Eu poderia falar aqui o nome de todo mundo, mas eu não vou entrar muito nesse tema, porque muita gente. E eu também vou falar muito de Paris com a Karina. Eu e a Karina vai vir aqui bater um papo comigo. O Magu também vai vir aqui bater um papo comigo e eu vou falar sobre Paris. Mas. Porque você não falou que ia para Paris, né? Você ficou fazendo um segredo Mon desgraçado. amour, oh, mon amour, I'm your love, Paris. And when the day comes, please, je t'aime. E o amor eu segurei minha onda. Eis que eu vejo uma postagem de quem tá em Paris. Fly, gente. Fly. Falou nada, ficou aqui, ó. Sapatinho. Eu precisei, Ana. Eu precisei guardar segredo. Eu saí da emissora tem 4 anos e 4 meses. E nesses 4 anos e 4 meses, eu estudei muito. E você acompanhou isso, né? Sim. Eu fiz um trabalho em São Paulo por um tempo. E depois tive o convite da Karina para fazer esse projeto com ela, que foi um presente maravilhoso que eu vou agradecer para a Karina, porque ela sabia que eu sabia fazer. Está sendo para mim incrível, né, ter feito esse projeto. E hoje eu estou aqui com o meu estúdio. Como você viu, isso aqui agora é o local onde eu quero praticar os meus bate-papos, eu quero botar em prática tudo que eu estou criando. Eu descobri que não tinha emprego para mim aqui fora. Eu fiquei muitos anos num lugar só. Apesar de ter diversificado bastante, né? Por quê? Porque eu aprendi a fazer isso aqui. E estou muito feliz em tudo isso aqui. Agora, mudando um pouco de assunto. Eu vi que você faz um trabalho de que você cuida também de animais. Sou pet sitter pela Dog Hero. Quem são essas duas pessoas aí na sua vida? Tom e Ed. Tom tá comigo ainda, vai fazer 14 anos esse ano. Se o Ed estivesse aqui, estaria com 17 anos hoje. Ed se foi com 14, teve um câncer que a gente tirou, mas rapidamente voltou. E aí já
tinha tomado o corpinho dele todo e aí foi muito rápido. Mas descansou, porque eu também não queria ver ele sofrendo, não. Sente muita falta do Ed, né? Eu vi aqui nas suas postagens. Desculpa de fazer você chorar, mas como a gente gosta de pet, como a gente gosta de cachorro, você sente muita falta dele, eu vejo. E não quis ter outro? Não. Não quis. Cara, pet dá trabalho. Como o Ed era um labrador grande, não era qualquer lugar que você conseguiria levar. E pet friendly hoje em dia tem bastante. Mas antigamente você não tinha qualquer lugar que você podia levar o pet para um hotel. Eram uns muito específicos, né? Era um ou outro que você conseguia fazer isso. Então, era difícil viajar o tempo inteiro com ele. Então, eu ficava muito mais em casa, para não ter que deixar ele em casa ou deixar ele num hotel de cachorro, porque eu nunca gostei. Eu falei, cara, nunca tive um cachorro para deixar em hotel. Ou ele vai comigo ou eu não vou para lugar nenhum. E eu fazia mais ou menos isso. Eu viajava, às vezes eu alugava casas para poder ele estar comigo, para a gente poder estar curtindo o tempo inteiro. Mas o Ed foi um amor da minha vida, mas eu não quero ter outro, não. Quando eu fiquei desempregada, pet sitter foi uma maneira de eu continuar ficando perto dos bichos, mas sem ter bicho mais, entendeu? O Tom tá comigo, quando eu peguei o Ed, o Tom eu peguei logo um pouco depois, lá no Projac, o Tom eu adotei do Projac. Tá lá comigo, mas assim, são esses aí, não vou ter mais. Dá muito trabalho, é como se fosse um filho, só não vai pro colégio, né? Eu tenho uma, Só não vai pro colégio. A Bila é uma parceira minha, não só minha, mas da Cristiane. Acabou? Tem um carinho com a Bila, assim. Gente. E É um filho, inexplicável. é um filho. Você só não vai pro colégio, porque você tem que ter plano de saúde, tem que cuidar, e tem que levar pra passear, e tem que dar banho, tem que tudo, é tudo. Só não fala e não vai pro colégio. Corta para. Frase da minha avó. Alimente um cão por 3 dias e ele lembrará de você daqui a 30 anos. Quanto mais eu conheço os humanos, eu amo os bichos. É isso aí. A natureza humana tá muito complicada. Tá muito. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Mas eu ainda faço pet sitter ainda, tá? Inclusive, hoje eu já cuidei de 2 gatinhas. E como é que as pessoas te acham? No site? No site da Dog Hero. Cuido com o maior carinho mesmo. Eu acho uma delícia estar com eles. Cachorro só apareceu uma vez para eu cuidar. Mas gato, eu tenho o tempo inteiro gato para cuidar. E aí eu vou lá e cuido deles todos. Não tem problema nenhum. E Ana, o que você espera pro teu futuro? Eu pretendo continuar trabalhando no que eu tô trabalhando, mas crescendo mesmo lá, entendeu? No COB. Acho que a nossa área de eventos dá pra gente fazer bastante coisa lá. Uma das coisas mais bacanas que eu vi no COB, a Globo também tinha isso. Se você é atleta, acabou a sua carreira de atleta, se você quiser mudar de ramo, mas continuar no esporte, o COB te treina para isso. Isso é maravilhoso. Olha que interessante. Eu sempre tive uma visão 360 em tudo que eu faço. Eu gostei muito de tudo que eu vi no COB, do documentário. É uma empresa incrível. Mas olha que bacana, você tem uma carreira como atleta, aí você vai chegar um momento que você não vai mais estar como atleta, mas o que você quer? Eu quero ser técnico. Vamos te treinar para ser técnico. Eu quero ser comentarista. Vamos te treinar para ser comentarista. Você não fica agora, tem que querer, como tudo na vida. Isso foi muito bacana. Então, hoje, a Jade é uma grande atleta de ginástica olímpica, ginástica artística, desculpa. Se ela quiser ser treinadora, o COB vai treinar ela para isso. Olha que maravilhoso. A Caterine foi atleta de judô. A maioria deles ali foram atletas. Exatamente. A Dani Poulzin, que é a nossa arquiteta, ela também foi atleta. A Dani foi incrível com a gente também. Rogério Sampaio. Rogério foi de judô. Isso. Então, a maioria deles ali são ex-atletas. E o que é legal, que quando você é ex-atleta, você trabalhou na frente das câmeras, e quando você vem para trás das câmeras, você sabe. É isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Exatamente. É muito parecido com o que a gente fazia na emissora. Exatamente. Né? E lá não tem esse preconceito que se você foi atleta, você não pode... Isso é maravilhoso. Não, lá tem um instituto olímpico brasileiro, que é onde fazem os cursos para quem os atletas não são mais atletas, querem seguir para outro caminho, eles fazerem um curso lá. Olha, eu vou falar aqui do fundo do meu coração, não vou entregar, não vou fazer spoiler, porque eu quero falar com isso com a Karina, mas o que nós temos de material daria para fazer vários documentários. Porque cada um ali dentro tem uma história linda. E, Ana, você está no lugar certo. O COB é a sua cara.
Lá é muito legal, Tenho gente. certeza que seu futuro lá tá garantido. Pô, tinha que fazer um documentário de cada área dali. Nós temos material para contar várias Para as histórias. pessoas conhecerem como é que funciona mesmo aquilo ali. Não, mas a gente conseguiu contar essa história nesses 3 episódios, tá? Se você não assistiu o segundo ainda, Terceiro eu não assisti então ainda. assista que é maneiro. Porque os 2 primeiros eu fiquei apaixonada mesmo. É muito legal. Muito bonito assistir o trabalho da galera dali. Vocês estão de parabéns, Ana. Você está no Cara. lugar certo. Equipe Time Brasil, a Ana é a melhor que nós temos. Vocês escolheram a profissional pronta, completa. É só pedir, não tem tempo ruim. Até porque quem trabalha no COB não tem tempo ruim. E não tem mesmo. Todo mundo se joga. Vocês estão de parabéns. Ninguém solta a mão de ninguém lá. Eu ficaria com você aqui muito mais horas. Já Ai, te agradeci por tudo que você me ajudou. Obrigado por tudo que você me ajudou no Sem Corte. Foi maravilhoso, você fez a diferença. Eu vou te agradecer pro resto da vida. Você sabe que você tem um amigo aqui. Foi muito bom estar contigo em Paris. E ali a gente percebe o seguinte: a gente tem que parar de reclamar. Tudo vem no seu tempo. Tudo vem no seu tempo. É isso. E eu vou indicar um livro aqui para vocês. Pode pegar esse livro aí para mim, por favor? Esse. Eu vou indicar um livro aqui para todo mundo que está aqui comigo agora, ó. Como evitar preocupações e começar a viver. Esse livro aqui mudou a minha vida. Então, para você que está perdendo seu emprego e acha que não tem solução, lê esse livro. Para você que acha que está aí com problemas de insônia, que não consegue dormir porque está preocupado, esse livro aqui. Esse livro aqui transforma a vida de qualquer brasileiro que queira mudar. Porque dá medo mesmo. Quando a gente perde o emprego, dá medo. E agora? O que eu vou fazer? Ó Senhor Jesus, o que eu vou fazer? O pior inimigo é a gente. Porque nós somos o que a gente pensa. Se você pensa que vai ser feliz, você é feliz. Se você pensa que está com medo, você vai ficar com medo. E eu não estou aqui como especialista em nada. Só estou trocando uma experiência. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigado por você ter topado me bater esse papo comigo. E aí, o que você achou? Gostou? Gostei muito, eu que agradeço. Eu acho que é isso que você falou. Assim, a Globo foi uma escola pra gente. A gente aprendeu muito lá. A bagagem que a gente tem, a gente deve à escola que a gente estava, que era aquela empresa que é a primeira do Brasil, a quinta do mundo, que a gente aprendeu com os melhores profissionais e quem buscou aprender além do que estava fazendo lá, conseguiu. Você é prova viva disso, que você entrou como um coreógrafo. Entrei Na como verdade, você entrou dançarino. como, exatamente, me Viu corrigindo. quem dance? Você entrou como dançarino e saiu de lá como diretor. Você passou por todos os processos e tudo que você aprendeu além da direção, porque dirigir não é só ficar ali atrás da cama falando, gravando. Você ia, lembro disso no Sem Cortes, chegava cedinho, não só para trabalhar, para gravar, mas você chegava cedinho para acompanhar toda a edição, toda a sonorização. Você fez curso de tudo lá dentro para aprender tudo, para ninguém ficar duvidando do seu trabalho, porque você estava, assim, um diretor lá, mas sabendo o que você estava fazendo. Você não entrou lá, sou diretor, porque eu sou sobrinho, filho, parente de alguém aqui. Então, assim, a Globo, realmente, eu tenho muito que agradecer a Globo, porque tudo que eu sei e que eu estou podendo fazer e realizar no Comitê Olímpico hoje em dia é da bagagem que eu tenho da Globo. Então, assim, eu espero crescer muito lá no COB. Eu acabei de chegar, tem 2 anos e pouquinho. Então, tem muito chão lá ainda pela frente, tem muito evento para fazer, tem muita coisa para acontecer. Espero ficar lá durante muito tempo. E o futuro a Deus pertence, como diz o ditado, e vamos para cima para dar tudo certo. Mas é isso, eu faço meu pet sitter nas horas vagas. E vamos para frente. Adorei estar aqui. Fiquei um pouco nervosa? Fiquei, né? Porque a gente está sempre o quê? Atrás das câmeras. Mas foi ótimo, adorei bater esse papo. Eu também te acompanhei muito depois que a gente saiu de lá, né? Eu lembro que eu estive aqui no seu escritório, falei com você sobre mercado financeiro para saber como é que eu ia fazer com os dinheiros milionários que eu ganhei daquela empresa quando eu recebi o contrato. A gente conversou muito. A gente trocou muita experiência, né? Muita experiência. Eu, você, o Campos, o Manel. Exatamente. A gente conversou muito, porque todo mundo saiu de lá também querendo buscar alguma coisa para fazer. Foi difícil, tá, galera? Mas eu tava muito seguro do que eu queria. Sim, você tava. Você tinha um plano B, como você sempre teve. Tinha até o F. Eu nunca tive um plano B. Chegou no F e ferrou. Era outro nome, né? Eu nunca pensei num plano B. Você sempre teve o plano B. Isso é muito legal.
Até hoje, Ana. Até no Sem Corte A eu gente- tinha meu plano B. Exatamente. É verdade. Tá no Sem Corte. Não, no tipo, Sem Corte eu tinha até o plano F. Foi o que a Ana falou no começo. A gente tinha que estar provando o tempo todo. Exatamente. E eu estava com uma responsabilidade tão grande que eu não podia deixar a ponta solta. E o Raoni, cara, ele confiou tanto em mim que é que eu não tenho como mostrar tudo para vocês, todos os meus processos, todos os meus projetos, tudo que eu entregava de um simples storyboard, as ideias que eu criava, eu gravava, eu editava e mostrava como ia fazer. Eu sabia todos os pontos. O Rafael, meu editor, que eu também tenho uma gratidão muito grande, o Fábio, e ali eu fui conquistando o Rafael. Eu tinha que provar todo dia que eu estava ali para somar com todo mundo. E isso assustou toda a minha equipe. Como a Ana falou, não é que eu não confiava, mas eu não podia deixar uma ponta solta, porque uma ponta solta desmoronava tudo. Mas eu vou te falar, a gente tem que estar sempre provando o tempo inteiro em qualquer lugar, né? Mas era cansativo, Ana. Exatamente, aí você falou, é cansativo. Era muito cansativo. Mas quando você tem segurança do que você está fazendo, aí vai dando um... Teve momentos, Ana, que eu nem explodia. Quando eu ficava chateado com alguma coisa, eu me retraía. Né? Eu não falava o que eu pensava. Tanto que eu nunca dei esporro. Eu sempre dava ideia. Fazia parte pagar um preço. Mais alto que fosse, fazia parte, mas valeu a pena. Porque você fez a diferença lá, né? Porque a gente estava acostumado com um diretor, que é aquilo que eu te falei, um diretor que chegava só para gravar, que vivia dando esporro, né? Que a gente viu muitos lá, diretor berrando, gritando, você quer. E você, a gente não via isso em você lá. Nunca. Entendeu? Você chegava tranquilo. Tem um livro chamado Príncipe de Maquiavel, que no livro ele ensina que você precisa até ter medo e não amado. E quando você quer ser amado, você paga um preço muito alto por isso. Porque as pessoas vivem... Quando você bota medo, você tem um controle. Quando você bota amor, você deixa livre. Mas eu ainda continuo achando que o melhor caminho ainda é do amor. Porque eu não tenho como deixar ninguém com medo trabalhando comigo. Então eu acho que é por aí. Eu conversei com a Ana Abreu, minha amiga, filha da dona Rita, trabalhou na Globo 21 anos, tá com 43 anos. 45. Eu falei, 45 anos. Eu queria deixar ela mais nova. Ana com 45 anos, apaixonadas por pet, mãe de Tom e de Eds, grandes Eds. Ed tá num lugar melhor que o nosso, mas está sempre próximo. Sim. Uma grande produtora, ia ser uma ótima gerente executiva ou seria uma coordenadora incrível. Foi minha coordenadora também. No Sem Corte. Faz pilates. Faz pilates. Foi sapateadora. Fui. Ginástica artística. Rítmica. Eu falei rítmica. E dançarina. Dançarina. Essa é minha amiga Ana. Ana, obrigado por você ter ficado comigo aqui. Eu que agradeço. Você foi incrível. Obrigada. Sobe os créditos. Agora tem...